passar essas coisas por sinal. Havendo número regimental, declaro aberta a 12ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a prática de atos ilícitos e irregulares no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, entre os anos 2005 e 2015, relacionados a superfaturamento e gestão temerária na construção de refinarias no Brasil, a constituição de empresas subsidiárias e sociedades de propósito específico pela Petrobras, com o fim de praticar atos ilícitos, ao superfaturamento e gestão temerária na construção e afretamento de navios de transporte, navios plataforma e navios sonda, a irregularidades na operação da Companhia 7 Brasil e na venda de ativos da Petrobras na África. Informo aos senhores parlamentares que foi distribuída cópia da ata da 11ª reunião e, sendo assim, indago se há necessidade de sua leitura. Peço a dispensa, presidente, da leitura da ata. Dispensada a leitura por solicitação dos deputados Aloysio Mendes e Luiz Sérgio. Em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, coloca a ata em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovada a ata. Comunico aos senhores deputados o recebimento dos seguintes expedientes. Ofício do deputado José Rocha, do PR da Bahia, justificando a ausência na reunião desta comissão e informando que estará em missão oficial na cidade de Las Vegas, Estados Unidos, participando do NAB Show 2015, promovido pela National Association of Broadcasters, no período de 13 de abril a 16 de abril de 2015. Ofício do presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, informando que a solicitação desta CPI para o compartilhamento de toda a documentação da CPMI da Petrobras disponível, incluindo-se os documentos chancelados como sigilosos, será atendida nos termos requeridos. Examinando os requerimentos apresentados, esta presidência observou que o requerimento de número 338/2015, de autoria do deputado Júlio Delgado, guarda inteira relação com o teor do requerimento aprovado de número 607/2015, ou seja, a realização de diligência externa à cidade de Curitiba, Paraná, para a oitiva de presos da Operação Lava Jato, razão pela qual, reconhecendo a unidade de interesse das propostas contidas em ambos os requerimentos, reconheço também aprovado o requerimento de autoria do deputado Júlio Delgado, informando que o mesmo constará da pauta da próxima reunião deliberativa para que o plenário possa referendar esta aprovação. Determina a Secretaria que proceda a alteração nos registros da CPI. Gostaria de divulgar a agenda da CPI para os próximos dias, mas antes também foi distribuída para os senhores parlamentares toda a lista com a documentação que já chegou à Secretaria da CPI. Toda essa documentação ela está disponível para os senhores parlamentares, para que possam usufruir, fazer a análise e, de certa forma, podermos evoluir com a investigação. Foram mais de 100 documentos que já chegaram, que, sem dúvida alguma, mostram que vamos ter muito trabalho pela frente e vamos continuar cobrando de maneira muito firme para que as documentações que ainda não chegaram à Secretaria da CPI possam, o quanto antes, poderem ser enviadas para que a CPI possa prosseguir o seu trabalho. Iremos, de certa forma, poder cobrar para que toda a documentação que foi requisitada pelos senhores parlamentares, ela possa estar o quanto antes à disposição dos senhores. A nossa agenda ela consta com atividades, como já previamente sabido por todos. Próximo dia 23/4 será o depoimento do senhor Augusto Mendonça, que não pôde vir esta semana à CPI, na próxima quinta-feira. No dia 24/4, na próxima sexta-feira, reunião com o juiz federal criminal Sérgio Fernando Moro e com o secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária, deputado Fernando Francisquini, em Curitiba, Paraná, com a presença da deputada Elisiane Gama e dos deputados Ivan Valente, Onyx Lorenzoni, Júlio Delgado, Léo de Brito e Antônio Embaçaí. Esta é a comissão que nós formamos, além do deputado Celso Pancera, do PMDB, que irá nesta comissão. São 7 parlamentares
que estarão indo a Curitiba tratar do envio de documentos à CPI, que ainda não foram compartilhados por parte do juiz federal Sérgio Moro, que são essenciais para a nossa investigação, e também já fazer algumas tratativas sobre a ida da CPI a Curitiba. Essa comissão ela representará não só este presidente, mas como também o relator, o deputado Luiz Sérgio, e, sem dúvida alguma, procurarmos já nessa próxima sexta-feira deixarmos todos os detalhes alinhavados para que a gente possa, aí, já no início do mês de maio, estarmos fazendo essa diligência externa para que a gente possa ouvir todos aqueles que estão presos em Curitiba e que têm, com certeza, muito a contribuir com as investigações desta Comissão Parlamentar de Inquérito. No próximo dia 27/4, vamos fazer a reunião, a visita à sede da Petrobras do Rio de Janeiro. Dia 27 é uma segunda-feira. A reunião será... Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado delegado Valdir. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a inclusão no meu nome nessa visita a Curitiba, e caso a comissão não tenha os recursos disponíveis, eu bancarei do meu próprio bolso, porque é uma diligência extremamente imprescindível. Eu gostaria de falar com o delegado federal, doutor Sérgio Moro, e com o pessoal do Ministério Público. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a inclusão do meu nome. Muito obrigado, senhor presidente. Nós determinamos essa comissão, que seria de 3 deputados, delegado Valdir. Já estamos em 7, mas não deixarei, claro, de atender um pedido de Vossa Excelência para que Vossa Excelência possa estar presente nessa comissão. Senhor presidente, eu também gostaria de incluir essa comissão. Todos aqueles que quiserem ir, eu não irei jamais me furtar de tirar o direito do parlamentar que quer contribuir com a investigação. Lembrando que é uma reunião de trabalho e, sem dúvida alguma, os senhores poderão contribuir muito nessa visita ao senhor Sérgio Moro. Então, os senhores serão atendidos e estão incluídos nessa comissão que irá a Curitiba na próxima sexta-feira. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor é extremamente educado e cortês. Agradeço a Vossa Excelência. Então, teremos a reunião na sede da Petrobras no próximo dia 27, às 9 da manhã. Iremos mandar o convite para os deputados, mas também determinaremos uma comissão que, na nossa visão, ela deverá ser composta pelo relator, pelos subrelatores, e se houver mais algum deputado que deseje ir à sede da Petrobras do Rio de Janeiro no próximo dia 27, favor comunicar à Secretaria da CPI, porque nós temos que informar a Petrobras quem são os parlamentares que irão. Nós já deixaremos previamente avisados que o relator e os subrelatores deverão compor essa comissão, que será recebida pelo presidente da Petrobras, o senhor Bendini, e fará a nós uma explanação e, acima de tudo, uma apresentação do trabalho à frente da Petrobras, e com certeza será possível dirimirmos diversas dúvidas que porventura hajam diante do procedimento da empresa, principalmente para evitar que casos como esse, que a empresa está sendo vítima, possam voltar a acontecer. No dia 28/4, a terça-feira, nós já reservamos 2 plenários, e durante todo o dia, a partir das 9 da manhã até as 18 horas, para que as subrelatorias possam trabalhar. Nós entendemos que esse trabalho ele é essencial, está, de certa forma, sendo prejudicado pela falta de plenários diante do alto número de comissões que funcionam simultaneamente aqui na Câmara dos Deputados, e nós reservamos esse dia 28/4 para que os senhores subrelatores possam ouvir aquelas pessoas que já estão convocadas por este plenário e que ainda não foi possível serem ouvidas diante do fato da falta de espaço físico. Então, o dia 28 será inteiramente para que os subrelatores possam exercer os seus trabalhos. Pela manhã e à tarde estamos reservando 2 plenários, ou seja, será possível os subrelatores poderem evoluir positivamente na sua agenda. No dia 5 de maio, iremos ouvir o senhor Paulo Roberto Costa, como previamente já anunciado na última reunião, e no dia 8 de maio nós vamos fazer a visita ao Comperj, atendendo uma solicitação do deputado Otávio Leite, que o plenário da CPI aprovou. Entendemos que essa visita ela é importantíssima. Os senhores parlamentares que desejarem ir a essa visita ao Comperj, favor informar também
à Secretaria da CPI, porque precisamos avisar previamente quais serão os parlamentares que estarão presentes nessa visita. E no dia 18/5, estaremos fazendo a visita à RENEST, a refinaria de Abreu e Lima, no estado de Pernambuco, para que possamos também conhecer a realidade dessa obra que está no âmbito das denúncias envolvendo a corrupção na Petrobras. Então, os senhores parlamentares que desejarem ir à refinaria de Abreu e Lima também informar a Secretaria da CPI. Essa diligência ela foi atendida através do requerimento do vice-presidente, deputado membro dessa comissão, deputado Caio Manissoba, parlamentar do estado de Pernambuco, que pediu, a comissão aprovou esse requerimento para a visita à refinaria de Abreu e Lima. Com relação à visita a Londres, nós estamos iniciando as tratativas com a presidência da Casa para a ida da CPI a Londres, conforme a aprovação do requerimento 654/2015 do deputado Antônio Embaçaí. Quando tivermos mais detalhes sobre esta visita, alguns parlamentares já nos solicitaram o desejo de compor essa comissão e assim que tiver mais detalhes estarei tornando público para que os senhores possam estar compondo esta comissão. Presidente, para contribuir, os representantes da SB. O senhor Jonathan Taylor deu uma entrevista para um veículo brasileiro dizendo que ele estaria disposto a contribuir. Queria sugerir a Vossa Excelência que a CPI fizesse um contato prévio, porque pode ser que a gente enviando uma passagem, e economizaríamos muito com isso, ele viria até aqui e faria o seu depoimento aqui. Então, eu só quero pedir para que Vossa Excelência e a mesa diretora da CPI pudesse tentar um contato com... Deputado Embaçaí tem um esclarecimento a fazer, o requerimento de autoria do deputado. Darei a palavra ao deputado Embaçaí. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente Hugo Mota, deputado Onyx, amigos todos os deputados. Foi feito um contato preliminar e o senhor Jonathan Taylor tem receio de vir ao Brasil. Ele não gostaria de comparecer ao Brasil e manda uma mensagem muito clara que tem documentação vasta e que gostaria de entregar a membros da CPI. É essa a mensagem que nós recebemos, deputado Onyx Lorenzoni. Obrigado, deputado Embaçaí. Está compreendido, presidente. Presidente, só para de forma complementar. O meu requerimento ficou de ser anexado, que versa sobre o mesmo. Eu só tinha um termo diferenciado em relação ao do deputado Embaçaí ser anexado a esse... Determina a secretaria a análise do requerimento do deputado Celso Eu só não Passera. acompanhei a celeridade de Vossa Excelência. Queria saber qual o dia da próxima reunião administrativa que eu só não marquei aqui. Deliberativa ainda não está marcada. Só oitivas e as visitas externas. Nós passamos ontem o dia, à tarde, melhor, reunido com os subrelatores, com a secretaria da CPI, para fecharmos essa agenda com o senhor relator, mantendo já também os contatos que a secretaria precisa manter, porque nós temos um tempo hábil de funcionamento e precisamos dar vazão à pauta que o plenário está apreciando. Por isso tivemos o cuidado de já evoluirmos com essas visitas externas. Queremos o quanto antes marcar a ida a Curitiba para podermos ter, no âmbito das investigações, a agilidade necessária para podermos coletar o maior número de informações possíveis. Da mesma forma, presidente, acho que é importante que os subrelatores e Vossa Excelência, junto com o relator, possam se reunir, que em função dos fatos que estão acontecendo nos últimos dias, os requerimentos de acareação se fazem necessários de aprovação, em função da gente ter até o prejuízo na eventual soltura de alguns desses citados, para que a gente possa fazer as acareações que se fazem urgentes nessa comissão entre aqueles que mentiram aqui em depoimento na CPI. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado Florencio. Presidente, só um esclarecimento. Em seguida, Vossa Excelência, deputado Florencio está com a palavra, em seguida, Vossa Excelência, deputado Ivan. São três pontos, presidente, de pedir esclarecimento complementar aos colegas que me antecederam. Gostaria de solicitar de Vossa Excelência ou do vice-presidente Embaçaí, se no caso dessa visita externa e desses documentos a serem entregues à CPI, o que será alvissareiro, se for inédito, se já há entrega, contato, providência anterior dos responsáveis pela Operação Lava Jato, porque nós temos quase sempre andado, digamos assim, num compasso proporcional aos instrumentos que dispomos, enquanto a
a Lava Jato, com o Instituto da Delação Premiada, tem instrumentos mais, digamos assim, céleres, nós temos mais encaixados, digamos, para apuração, nós... Não sei se Vossa Excelência ouviu, tem sobre a mesa, Vossa Excelência? Pelo menos desculpe, para passar. Me permite, presidente, que eu falo logo as 3 coisas e sucintamente vocês encaminham. A outra é perguntar a Vossa Excelência se já há determinação definitiva, também pela celeridade, talvez eu tenha perdido, se as oitivas serão abertas e transmitidas ao vivo no Paraná. E a terceira é dar um retorno que me compete. Foram feitos os contatos, agradecer mais uma vez, parabenizar aí a equipe técnica da presidência, da secretaria, em relação àquele tema que nós tratamos na sessão anterior da ANP. A ANP, a ASPAR da ANP fica aqui e o corpo técnico no Rio. E eles já estão diligenciando a providência do envio dos documentos solicitados. Respondendo à primeira pergunta, delegação de Vossa Excelência, existe uma lista de documentos que eu pedi para entregar aos parlamentares, informando quais foram as documentações que já estão disponíveis. São mais de 145 requerimentos eu vi a lista, que já foram atendidos. Nós estamos ainda diligenciando para que aqueles ainda que não chegaram possam ser o quanto antes. A minha pergunta é, os documentos que estão na Europa estão em mão dos responsáveis pela Lava Jato ou nós ineditamente receberemos os documentos antes da Lava Jato? Eu irei procurar ter acesso a essa informação e passarei a resposta a Vossa Excelência. Eu não tenho como responder porque eu necessariamente não sei aonde essa documentação está, se já foi entregue, se não foi, mas irei procurar saber. E aí, se estiver na CGU, vamos aprovar um requerimento para que eles possam compartilhar a informação. E aí, acredito que até a oitiva a ser feita do senhor Jonathan Taylor seja até mais proveitosa, com os deputados já tendo aí os dados necessários. Deputado Ivan Valente. Presidente, você... Sim, com relação à pergunta do deputado Florencio sobre se as oitivas serão públicas ou não lá em Curitiba, eu falei ontem por telefone com o deputado secretário Francischini, e estou tentando marcar uma agenda para que a gente possa fazer esse alinhamento, inclusive o deputado Ricardo Barros, que é aqui do Paraná, onde temos lá a ex-deputada, hoje vice-governadora Cida Borghetti, que sem dúvida alguma poderá nos ajudar nesse encaminhamento, para que a gente possa ter essas respostas. Eu já fui cobrado constantemente pela imprensa, eu quero deixar claro que o nosso desejo é que essas oitivas sejam públicas, até porque a imprensa tem cumprido um papel fundamental nesta CPI, informando aos brasileiros e brasileiras sobre o nosso trabalho, e essa ida a Curitiba, ela, na nossa visão, quanto mais transparente ela for, melhor para termos o bom andamento dos trabalhos. É uma resposta que eu ainda não posso dar, porque preciso ouvir as demais autoridades do Estado, o próprio secretário de Segurança, enfim, vermos qual será o lugar onde a oitiva será realizada para podermos fechar todos os detalhes e passarmos a informação concreta. Quero repetir que trabalharei para que as oitivas sejam abertas e públicas com amplo acesso da imprensa. Antes de o senhor Luciano Coutinho chegou, gostaria de chamá-lo, daria a palavra a Vossa Excelência em seguida. A presente reunião destina-se à audiência pública para tomar o depoimento com a presença do senhor Luciano Galvão Coutinho, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, pela aprovação dos requerimentos número 27, de autoria dos deputados Isalci, Antônio Embaçaí e Bruno Covas, 89, de autoria dos deputados Onyx Lorenzoni e Efraim Filho, e 451 de 2015, de autoria do deputado André Moura. Após examinar os requerimentos aprovados, esta presidência informa que o depoente será ouvido na qualidade de testemunha, prestando o compromisso de dizer a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado sobre as penas da lei. Convido o senhor Luciano Coutinho a tomar assento à mesa. Registro que Vossa Senhoria prestará seu depoimento na qualidade de testemunha, nesse sentido, recaindo sobre a testemunha intimada a depor o dever de dizer a verdade. Exorto Vossa Senhoria a prestar o compromisso de fazê-lo sobre o que souber e lhe for perguntado, nos termos do disposto nos artigos 203 e 210 do Código de Processo Penal. Advirto ainda de que o descumprimento por parte da testemunha desse dever legal fará incidir sobre si
as penas combinadas no crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal. Presidente. Vamos aguardar o senhor Luciano Coutinho prestar o juramento e em seguida darei a palavra a Vossa Excelência. Devo. Faço, sobre palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado. Deputado Ivan Valente, Vossa Excelência tem a palavra para que eu possa passar os detalhes da reunião. Tem 3 questões aqui rápidas. Esclarecimento, né? A primeira é se na reunião passada ainda nós não tínhamos o contrato da CROL. Ele já está disponível? Está disponível para os deputados da Secretaria da CPI. Segunda questão, presidente, é a questão do credenciamento do assessor parlamentar que vai poder acessar a documentação secreta aí da CPI. Se nós já estamos com disponibilidade para registrar e para operar, e se poderá ser feito também aos fins de semana, porque é muita coisa para ver e nós queríamos disponibilizar esse processo aí. E a terceira questão é a sugestão de que as oitivas no Paraná, já que nós achávamos que a nossa posição é que devia se revogar o ato da mesa 82 aqui, para fazermos as oitivas de quem quer que seja aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que ela seja feita ou no Ministério Público Estadual, no Paraná, ou na Assembleia Legislativa, em local público e de acesso para todos, para o público, para a mídia e para os parlamentares, em local adequado, presidente. Então, eu queria a resposta para essas 2 questões. Respondendo pela Vossa Excelência, já está, sim, disponível o credenciamento do servidor. Deverá encaminhar, através do seu partido, o pedido à Secretaria da CPI e esse credenciamento será feito. Com relação ao trabalho aos finais de semana, eu ainda não posso responder a Vossa Excelência porque nós temos que ter o cuidado de termos funcionários aqui presentes para garantir o sigilo e de que essas informações elas serão preservadas, já que é uma responsabilidade da presidência e da Secretaria da CPI manter o sigilo dessa documentação. Então, para que isso funcione final de semana, nós temos que ter aqui a presença de funcionários que façam esse trabalho. Então, eu ainda não posso responder a Vossa Excelência sobre essa solicitação. A priori não vemos problemas, temos só que vermos a questão operacional. Tá. E com relação à questão de Curitiba, como já disse aqui previamente, Vossa Excelência pôde ouvir, que nós vamos trabalhar para que as sessões de oitiva lá em Curitiba sejam públicas e abertas à imprensa. Deputado Efraim Filho. Presidente, questão de ordem de 49. Darei a palavra ao deputado Efraim, em seguida, Vossa Excelência. Presidente, é sobre o tema. Já foi levantada a questão aqui, eu acredito que Vossa Excelência agiria muito bem se pudéssemos ter uma sessão deliberativa antes da viagem ao Paraná, porque já tiveram novas fases da Operação Lava Jato, novas pessoas foram presas, as quais os requerimentos já estão protocolados na comissão. Então seria uma perda de tempo se nós fôssemos ao Paraná e não pudéssemos ouvir pessoas que estão lá presas, detidas, de interesse para a investigação e elucidação dos fatos, por falta da aprovação dos requerimentos. Então, que Vossa Excelência pudesse pensar, talvez numa sessão restrita para votar requerimentos que digam respeito à viagem ao Paraná, para que a gente possa ouvir. Estão lá, como eu mesmo fui autor de requerimentos para ouvir o deputado Pedro Correia, os ex-deputados Pedro Correia, Luiz Argolo, André Vargas, os presos agora na operação, na fase 12, do senhor Vacari e família. Então é preciso ter essa aprovação desses requerimentos antes da viagem da CPI ao Paraná, para não sermos acusados de estarmos deixando de ouvir pessoas que são do interesse pela elucidação dos fatos. Iremos, primeiro, deputado Efraim, aguardar a ida da comissão que nós formamos a Curitiba, para que a gente tenha os detalhes sobre quando será a visita, e aí vamos fazer uma reunião de trabalho.
e não tenho problema algum em acatar a sugestão de Vossa Excelência para que a visita possa ser o mais produtivo possível. Deputado Onyx. Presidente, o artigo 49 trata da ordem dos trabalhos. Nós já temos a CROL sob contrato, correto? Exato. Muito bem. Nós também já aprovamos aqui requerimentos que solicitam a cópia dentro do período atinente à nossa comissão de todas as atas do Conselho Administrativo, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos comitês de auditoria. E eu queria pedir a Vossa Excelência que incluísse formalmente como tarefa da CROL a análise desses documentos. Explico por quê. Um dos graves problemas que a Petrobras tem é a sua governança corporativa. E a partir de um determinado momento, essa governança ficou tão ruim que os técnicos e alguns dos conselheiros ou membros dos conselhos começaram a revelar Presidente, é tempo de líder? Condução, não, é só para explicar. Não, esta condução equivocada. Presidente. Quero concluir. Deputado Onyx, darei a palavra a Vossa Excelência, a palavra está assegurada para que Vossa Excelência possa concluir. Então, o que eu quero pedir a Vossa Excelência, como a terminologia ela é muito hermética do ponto de vista técnico, nós precisamos de técnicos que saibam ler nas entrelinhas do que os técnicos da Petrobras colocaram nesses documentos. Que lá nós vamos encontrar responsabilização de pessoas, inclusive criminal, presidente. Então é muito importante que quem tem a competência faça isso. É só isso que eu quero. Eu quero a verdade. Agradeço a Vossa Excelência, irei acatar, farei a análise, darei a resposta a Vossa Excelência sobre essa possibilidade. Deputado Exalci. Senhor presidente, só para o bom andamento dos trabalhos. Eu fiz uma questão de ordem na sessão anterior, que toda vez que vem o depoente aqui, nós ficamos 1 a 2 horas discutindo questão administrativa. Então, eu sugeri que essas questões, essas dúvidas, fossem feitas após a oitiva. Porque aí a gente fica aqui até a noite, não tem nenhuma dificuldade. Porque senão a gente vai ficar mais uma vez 2 horas, para depois começar a ouvir o objetivo principal dessa audiência. Concordo em número, gênero e grau com Vossa Excelência. Deputado Marum. Presidente, a nossa CPI, obviamente, já presta um serviço ao país com a divulgação de depoimentos, já que é muito diferente uma informação ser prestada num âmbito fechado perante 2 ou 3 delegados ou procuradores e alguém falar aqui onde imediatamente o país fica sabendo o que acontece. Mas ela também tem uma dificuldade, que é, aparentemente, andar sempre atrás do que já está sendo, das investigações que já estão sendo produzidas pela polícia e pela justiça. Eu estou com a sensação de que esse depoimento de Londres, o cidadão está lá, ainda não participou de nenhuma delação premiada. Esse depoimento de Londres pode ser o momento em que essa CPI produza algo efetivamente novo, que quase que é uma expectativa da população, que nós possamos ir além do que já está sendo investigado, do que já está sendo revelado pela Justiça e pela Polícia. Então eu destacaria talvez a necessidade que nós, com urgência urgentíssima, providenciássemos a ida a Londres de uma comissão, a busca desses documentos, porque aí pode estar esse momento em que nós possamos começar a andar à frente do que já vem sendo, das informações que já vem sendo obtidas pela polícia e pela justiça. Nós iremos, deputado Marum, fazermos todo o esforço necessário junto à presidência da Casa para que a autorização dessa missão seja efetivada e, sem dúvida alguma, entendemos que é sim um momento importante que a CPI poderá contribuir, como Vossa Excelência explanou tão bem, trazer algo de novo nessas investigações. Informo que o senhor Luciano Coutinho traz como advogado o senhor Cândido Ferreira da Cunha Lobo, OAB do Rio de Janeiro, 49659. Peço a atenção das senhoras e dos senhores para as normas estabelecidas no regimento interno da Casa. O tempo concedido ao convidado será
de até 20 minutos, prorrogáveis a juízo da comissão, não podendo ser aparteado. Os deputados interessados em interpelá-los deverão inscrever-se previamente junto à secretaria, para que possamos, após a fala do senhor Luciano Coutinho, darmos seguimento ao processo de perguntas e participação do relator, dos autores, subrelatores, líderes, membros e não membros desta comissão parlamentar de inquérito. Concedo a palavra ao senhor Luciano Coutinho por até 20 minutos para fazer a sua explanação inicial. Muito bom dia. Quero saudar o senhor presidente, os senhores o senhor relator, os senhores subrelatores, os senhores deputados e brevemente dizer um pouco da minha vida. Eu sou pernambucano, nordestino, fiz faculdade de economia em São Paulo, né? Portanto, me desloquei para São Paulo, fiz faculdade de economia, depois fiz doutorado no exterior, Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, retornei, tornei-me professor, tive uma passagem pelo governo na organização do Ministério da Ciência e Tecnologia, entre 1985, aliás, participara antes, junto ao então recém-eleito presidente Tancredo Neves, da comissão do seu programa de governo, e que outras personalidades ilustres participavam. E depois, até a convite ainda do presidente eleito, fui o secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, ajudei a organizar o Ministério, lá fiquei por um período de 4 anos, retornei depois à universidade, fui professor na Universidade de Campinas por um longo período, depois disso exerci atividades de consultoria e nesse período dos anos 80 e até o fim da década de 80, foi o período em que eu tive um pouco de vida política, junto ao MDB. Não é segredo que eu tive uma proximidade com o deputado Ulisses Guimarães, de quem tenho muito orgulho de ter assessorado. E depois me desliguei completamente desde o fim dos anos 80, não tenho filiação partidária e tenho uma vida profissional. Fui convidado por iniciativa do então ministro da Indústria e Comércio, Miguel Jorge, no início de 2007, para a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, cargo que ocupo até o presente. Então, essa é um pouco da minha história de vida. Eu queria fazer uma breve exposição sobre a Sete Brasil, que eu entendo ter sido o principal foco de questionamentos e de interesse para a minha convocação. Portanto, peço licença para que a apresentação seja colocada, ela será breve e eu então... Se a senhoria desejar, poderá ficar em pé ali para fazer a apresentação. Tem o microfone sem fio. Tenho aqui, por favor, antes, 2 ou 3 slides sobre o processo de concessão de crédito e a estrutura de governança do BNDES. Por favor.
Quero mostrar aqui que o BNDES é uma instituição que funciona toda à base de decisões colegiadas. Não existem decisões monocráticas, nem decisões circunscritas a determinadas áreas. Todas as decisões são compartilhadas. O banco tem um comitê de planejamento que reúne todos os seus superintendentes, tem um comitê de orçamento que reúne os superintendentes junto, aliás, um comitê de planejamento que são os diretores junto com os superintendentes, um comitê de orçamento que são os diretores junto com os superintendentes. Mas antes disso, há um comitê gerencial exclusivamente de superintendentes e um comitê extremamente importante, que é o Comitê de Enquadramento e Crédito, que é um comitê que reúne todos os superintendentes do banco. Tá? Todas as áreas fundamentais do banco, os superintendentes são um nível muito importante que representam o poder decisório sobre as decisões. Nenhum processo pode deixar de passar por esses comitês. Além disso, há uma gestão de risco segregada, que essa gestão de risco é supervisionada pelo Banco Central, é uma exigência do Banco Central. Há um comitê de assuntos financeiros que zela pela estabilidade, pela capacidade financeira da instituição. Finalmente, a diretoria, que se reporta ao Conselho de Administração, na qual há um Conselho Fiscal e há um comitê de auditoria independente que responde ao Conselho de Administração. O Conselho de Administração é composto por ministros de Estado, trabalhadores e empresários. Podemos passar ao próximo. Eu quero aqui mostrar rapidamente o processo de concessão de crédito. Qualquer empresa, instituição, apresenta um projeto. Esse projeto, ele é avaliado se é elegível ou não, se ele pode ou não ser aceito nas condições bancárias normais da instituição. Se ele puder ser aceito, ele vai passar por um comitê de enquadramento que, paralelamente, tem uma avaliação de risco de crédito. Esse comitê de avaliação de risco é segregado, com funcionários distintos, não é? E, uma vez enquadrado o projeto, ele vai para análise numa determinada área operacional. Esse projeto, então, é formulado e ele volta para o comitê, ele vai ao comitê e vai à diretoria, passa por todos os assessores de diretoria para aprovação e, posteriormente, contratação, e é feito um acompanhamento. Os recursos são liberados passo a passo, à medida em que há comprovação dos dispêndios. Não é? Então, essa sistemática prevalecente na instituição, ela é toda por colegiados, ela envolve mais de 40, 50, 60 pessoas, depende do caso, não é? E é feita toda por funcionários de carreira, onde é absolutamente impossível qualquer tipo de ingerência outra que não sejam as boas práticas bancárias. É por essa razão, pela estrutura, por favor, próximos, é por essa razão que o BNDES ostenta a mais baixa taxa de inadimplência de todo o sistema financeiro nacional. Praticamente, em 2013, 0,01%, em 2014, 0,01%. Né? O banco apresentou um lucro de 8,6 bi no ano passado. Né? Tem ativos totais hoje perto de 880 bilhões de reais. Portanto, ele é uma instituição exemplar pela lisura e pelos resultados, porque se não houver a observância rigorosa de todas as práticas bancárias, não teria essa inadimplência, que é a mais baixa de todo o sistema financeiro nacional, considerando qualquer outra instituição do sistema. Por favor, próximo.
O banco está bem capitalizado, atende às exigências de Basileia, tem boa base de capital, está enquadrado perfeitamente nos parâmetros internacionais de Basileia e do nosso Banco Central. E aqui embaixo, eu não sei se os senhores conseguirão enxergar, mas mostra a qualidade da carteira de crédito do BNDES. Quer dizer, o BNDES tem uma carteira de crédito da mais alta qualidade, 99,7% de carteira de crédito de qualidade, quando comparado à média do sistema financeiro nacional, que é de 93%, das instituições financeiras privadas, o BNDES é superior, e das outras instituições financeiras públicas. Então, o BNDES é uma instituição que tem pelo rigor e por todos os mecanismos de controle, governança, é uma instituição onde todo o processo decisório é impessoal, técnico, correto, e se assim não fora, não teríamos esses resultados. Mas, dito isso, eu vou falar um pouco do SET Brasil, por favor, pode passar adiante. Pode passar a próxima. Aqui tem uma apresentação muito rápida do projeto SET Brasil, que é um projeto bastante complexo e, às vezes, não é de fácil entendimento. Eu peço perdão se eu estarei repetindo coisas que os senhores já saibam, né? Mas, por favor, vamos adiante. O projeto, aqui estão os principais tópicos, pode passar. O projeto, pode passar. O projeto foi concebido como uma solução fora do balanço da Petrobras para viabilizar a construção de sondas de perfuração no Brasil com conteúdo local. Não é? Na verdade, esse conteúdo local era um conteúdo progressivo, ele começava baixinho para chegar até 55%, não é tão alto assim, mas o objetivo é viabilizar a geração de emprego no Brasil em engenharia naval, em construção naval e a mobilização de uma grande cadeia produtiva de equipamentos e insumos no país. Assim como foi feito na Inglaterra, na Noruega, quando foram descobertas grandes reservas do Mar do Norte e em outros países. Desenvolvimento de uma cadeia produtiva no país, né? Parte disso, essa solução visava contribuir para isso. Por outro lado, a Petrobras precisava concentrar a sua capacidade financeira no seu negócio principal, que era o desenvolvimento do pré-sal. E, portanto, havia interesse, considerando que a Petrobras tinha grau de investimento, de utilizar estruturas de financiamento fora do seu balanço, para não gravar o balanço, né? Isso, obviamente, permitindo mobilizar o mercado financeiro, investidores financeiros como sócios. Podemos passar. Né? Em 2009, em setembro de 2009, foi aprovada a estratégia de contratação de 7 primeiras unidades, né? E foi aprovado o conceito e as 7 primeiras unidades. Daí porque surgiu o nome SET Brasil, porque eram as primeiras 7 sondas. Em 2010, foi aprovada uma autorização para que a Petrobras participasse do capital social da SET Brasil, né? Essa participação, nós veremos adiante, é limitada até 10%, e ela se constituiu depois uma parte direta e uma parte indiretamente através de um fundo de investimento em participações, de forma que a Petrobras tem algo como 9,4, 9,36, se não me falha a memória, né, do empreendimento. Posteriormente, foi aprovada a contratação das 7 primeiras unidades, né? Foram indicados os nomes para a diretoria das 7, né? e do Conselho da SET Brasil. Essas indicações foram feitas pela diretoria executiva da Petrobras.
E depois, em maio de 2011, o projeto foi ampliado, o projeto foi sendo desenvolvido, né, com a assinatura dos acordos, eu vou mostrar depois a estrutura, de os diversos acordos de acionistas entre a SET Brasil, entre operadoras das futuras sondas. Aqui está o nome das primeiras 7 sondas. Né? Em junho de 2011, foram assinados os 7 primeiros contratos de afretamento dessas sondas pela Petrobras. Esses contratos foram licitados e depois feitos a assinatura dos contratos. Podemos seguir adiante, por favor? Em 2011 ainda e depois em 2012, o projeto SET Brasil foi ampliado com a agregação de mais 21 sondas, totalizando 28 sondas. Tá? Houve depois uma 29ª que foi abandonada, mas temos 21 mais 7, 28 sondas, e esse procedimento foi feito similarmente, né? Foi aprovada a contratação, foram feitas os certames para o afretamento dessas sondas, né? E esses acordos foram, não vou ler aqui o que está escrito para poupar tempo, podemos seguir adiante. Eu quero mostrar aqui rapidamente o modelo societário da SET Brasil, né? A SET Brasil é uma estrutura um pouco complexa. Isso aqui está, inclusive, na internet, não é nenhuma. Ela é uma holding chamada SET Brasil, onde a Petrobras tem 5% de participação direta e um FIP Sondas, que reúne vários investidores financeiros. E nesse FIP Sondas, a Petrobras tem uma outra participação pequena, que de 4, então, que somada aos 5 dá 9,36. Então, ela tem uma pequena participação aqui também, mas ela não ultrapassa o teto de 10%, que é o limite. Então, aqui nós temos uma holding, e essa holding está subdividida em 2 holdings que têm sede no exterior, a SET Internacional. Né? A holding número 1, que é sócia, e aqui eu quero explicar que para cada sonda foi constituída uma sociedade de propósito específico, uma empresa específica, porque cada sonda tem um operador diferente, né, que foi resultado de processos de licitação, e ela vai ser, cada sonda estará sendo construída num determinado estaleiro, tem um operador diferente, e tem uma participação do operador que pode variar de 15% a 30%, né? No mínimo 15%, no máximo 30%. A participação do operador foi pensada para alinhar o interesse, né? O operador é a empresa que vai prestar todos os serviços de operação do equipamento, né, que está afretado à Petrobras e, portanto, para que a SET tenha certeza de que haverá um alinhamento de interesses, essa exigência foi pensada, né? Mas como essas proporções não são fixas, para cada caso é um caso, e aqui se estruturou para cada uma das 28 sondas, uma determinada sociedade, né? Elas estão subdivididas numa SET Internacional 1, uma SET Internacional 2, e aqui estão nominadas as respectivas sondas. Aqui estão os operadores, né? Os operadores que haviam se qualificado eram operadores brasileiros e operadores internacionais, né? Estavam aqui a Odfjell Drilling e a Seadrill, que são operadoras norueguesas, mas também outras, a própria Petrobras, que era operadora das primeiras 7 sondas, e empresas brasileiras, né, que estavam
almejando entrar no mercado de sondas. Então, aqui Petroserv, Galvão, né, e Atlas, então, associações de empresas. Essa estrutura, então, é uma estrutura claramente complexa, né? É uma estrutura que tem 28 empresas, da qual a SET Brasil é sócia e da qual esses operadores são sócios em participações diferentes, né? E esses operadores são de origens diferentes, então tem aqui uma estrutura bastante complexa. Podemos seguir adiante. Qual era o papel da Petrobras? A Petrobras tinha múltiplos papéis aqui. Primeiro, ela era um acionista pequeno da SET, e a presença da Petrobras na SET, embora pequena, era relevante para dar confiança aos outros investidores de que haveria expertise para que toda a operação pudesse ser bem sucedida, né? E, de fato, a Petrobras era prestadora de serviços, né, gestora do processo de supervisão da construção das sondas para que houvesse segurança que os equipamentos teriam o desempenho desejado, né? Então, que, portanto, eles pudessem ser acompanhados pela própria empresa. A Petrobras era também uma operadora de uma parcela de sondas, embora a Petrobras talvez até desejasse nem passar adiante no futuro a operação dessas sondas, né? Mas ela, para dar confiança, era operadora das primeiras sondas, e ela era fundamentalmente a afretadora das sondas, né? Era o contrato de afretamento dessas sondas que gerava o fluxo de recursos. O contrato de afretamento é super importante, porque era o contrato de afretamento que dava a segurança de que um contrato de afretamento produziria um fluxo de aluguel pelo afretamento, capaz de remunerar a construção da sonda e honrar o financiamento de longo prazo oferecido. Ora, esse é um tipo de estrutura chamada Project Finance, ou projeto estruturado, bastante complexa, porque exige uma grande segurança, exige que este fluxo de recursos não só seja suficiente para honrar o crédito, mas que ele seja administrado de uma forma absolutamente segura. O que é que eu quero dizer com isso? É necessário uma gestão totalmente profissional e independente da própria empresa na gestão do fluxo de recursos. Ou seja, existem contas de formas segregadas. Esse é um projeto onde as receitas têm uma vinculação de parcela da receita para contas separadas para o serviço do crédito, né? De forma a garantir aos financiadores que o serviço do crédito está protegido, o serviço da dívida está protegido, né? E, na verdade, um banco internacional de primeiríssima linha estaria encarregado da parcela do aluguel, do afretamento, segregar e distribuir, conforme as regras do contrato, distribuir rigorosamente o fluxo de recursos de forma a assegurar o pagamento da dívida, assegurar o pagamento dos custos de operação e os montantes de caixa excedentes que, na forma de potencial lucro, poderem ser posteriormente alocados aos acionistas respectivos de cada sonda. Portanto, era uma estrutura praticada no mercado, esse tipo de projeto estruturado. Ele não é
uma coisa extraordinária, é uma prática de mercado, né? E é uma prática de mercado muito comum na Europa, nos Estados Unidos, né? E ela realmente é uma prática que contratualmente segura quando a sua estrutura é bem organizada. Próximo. Né? Objetivos também da produção das sondas. A ideia era, de fato, poder perfurar, preparar a Petrobras para ter muitos equipamentos de perfuração para descobrir, na sua exploração e produção, mais poços que pudessem capacitar, acelerar a curva de produção, com critérios mínimos de conteúdo local, com o cumprimento de prazos, né, e com uma integração harmônica entre o afretador e o operador, assegurando eficiência. Né? Esses eram os objetivos. Há também uma coisa importante aqui, que era a preparação e treinamento de recursos humanos, né, de forma a capacitar um grande volume de trabalho, um grande número de trabalhadores para todo o processo, não só de produção, mas depois o processo de operação e, posteriormente, do processo de produção. Próximo, por favor. Né? Aqui uma simplificada esquema mostrando os contratos internos à Sete Brasil. A Sete Brasil tem um acordo de acionistas, tem um acordo, um contrato de afretamento com a Petrobras, um contrato de manutenção do ativo. Esse contrato é muito importante, os contratos de manutenção, porque esses equipamentos sonda, eles são equipamentos sujeitos a alto desgaste. Eles têm que perfurar até 8.000 metros. Passa a lâmina d'água, em geral, de 2.000 metros, depois tem que perfurar 5, 6.000 metros e, obviamente, são equipamentos sujeitos a muitas paradas de manutenção. Então, a manutenção é muito importante e os contratos de manutenção são muito importantes. Há o contrato ali, contrato de prestação de serviço, contrato de manutenção. Isso aqui é internamente a Sete. Se nós olharmos os financiadores, né, os financiadores têm que olhar todos esses contratos e depois tem a nova estrutura que se superpõe a esses contratos, que é aquela estrutura que garante que os resultados de toda a operação possa servir a dívida, não é? Deduzida os custos de operação e manutenção, servir a dívida e o que sobrar remunerar o acionista. É importante ter uma estrutura contratual muito complexa. Podemos seguir adiante. Não é? Podemos seguir adiante. Não é? Aqui tem os valores médios dos contratos de afretamento, não é? Mostrando que esses contratos estavam dentro da faixa média de mercado, né, do mínimo e máximo, podemos passar tanto do primeiro lote quanto do segundo lote. Essas figuras talvez não sejam legíveis daí, mas as licitações para os contratos de afretamento, não é, ficaram dentro das faixas, em alguns casos um pouco acima, por causa da questão do custo local, né, do conteúdo local, mas, obviamente, há um grande benefício econômico do processo de desenvolver no país a produção. Podemos seguir adiante. Podemos seguir, aqui mostra. Então, e eu queria, finalizando aqui, principais projetos, podemos passar aí estaleiros. Aqui, essa figura, isso aqui estará certamente depois impresso e disponível para os senhores, eu peço desculpa. Aqui tem uma curva que mostra as primeiras, né, contratações e entregas de sonda para o plano 14-18. Né? Então, aqui, por exemplo, na cor amarela, são sondas que estavam em construção no estaleiro Jurong. Né? São as que estão em amarelo, a Arpoador, a Guarapari, Camburi
Itaúnas, Siri e Saí. São 7 sondas, e aí Itaoca. Cada uma dessas sondas tinha um operador diferente. Por exemplo, a Guarapari era a Odfiel, a Arpoador, a própria PNBV Petrobras, a Camburi pela Cidril, a Itaoca pela Odfiel, a Itaúnas pela Cidril, a Siri pela Odfiel e a Saí pela Cidril. Então, você tinha uma combinação de sonda e operador e com participações diferentes. Se nós tomarmos, por exemplo, em azul, estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul, não é? Em 2016, estava prevista a entrada da sonda Cassino, operadora a Atlas. A sonda, em 2018, a sonda Curumim, operadora Atlas. E também a sonda Salinas, operadora Atlas. Então, assim por diante, aqui estão identificados por estaleiro, né, qual era a sonda e qual era o operador, tá certo? Mostrando o processo. Podemos seguir adiante. Aqui nós temos não sei se aqui não parece tão claro o mapa do Brasil, está muito apagadinho, mas o que nós tínhamos é de norte a sul, do nordeste ao sul do país, estaleiros que foram induzidos, em parte, a se desenvolver. Alguns deles já existiram e se ampliaram, e outros em função do programa naval, em geral, não só das sondas, mas das encomendas do sistema Petrobras. Então, por exemplo, o estaleiro Atlântico Sul, em Pernambuco, tinha 6 sondas. O estaleiro Enseada, na Bahia, 6 sondas. O estaleiro Jurong, em Aracruz, Espírito Santo, 7 sondas. O estaleiro Brasfels, no Rio de Janeiro, 6 sondas. E, finalmente, o estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul, 3 sondas, né, mostrando que esses estaleiros, a produção dessas sondas foi disputada e distribuída nesses estaleiros para a promoção do desenvolvimento da indústria naval. Podemos seguir adiante. Né? Aqui algumas ilustrações, né, mostrando o seguinte, que boa parte dessas sondas está em processo avançado de construção. Eu diria que, na média, está um pouco abaixo de 50% na média, olhando tudo. Então, isso aqui não é um processo teórico. Aqui houve avanço físico real na produção das sondas. Aqui, por exemplo, é a sonda Copacabana, né? Ela está 71% pronta, não é? Uma parte dela produzida na China, uma parte produzida no Japão e outra parte produzida no estaleiro EAS. Eu quero lembrar que, num primeiro momento, o nível de... Num primeiro momento, o nível de conteúdo local era 37 e depois ele deveria ir subindo gradualmente. Então, há uma parcela para cumprir os prazos, parcela encomendada no exterior e parcela encomendada no Brasil, dando uma chance de desenvolvimento, de capacitação dos nossos estaleiros. Podemos seguir adiante para algumas... Eu vou passar rapidamente aqui, por exemplo... A sonda Ondina, no estaleiro Enseada, está 73% pronta. Não é? Próximo, aí o casco lá feito. Aqui a sonda Arpoador, não é? Ela com 95% pronta. Não é? Está aqui a sonda. Não é? Próximo, a sonda Guarapari, 54% pronta, o casco estava sendo feito em Singapura e toda a parte em cima dos equipamentos feito no Brasil. Próximo. A sonda Urca,
em produção no estaleiro Brasfels, no Rio de Janeiro, 86% pronta. Está aqui a ilustração. Podemos seguir, mais uma aqui da Brasfels, 57%, podemos seguir. Nós temos, eu não vou cansá-los, mas nós temos a posição de cada uma dessas sondas, enquanto que ela está avançada, enquanto não está, e essa informação poderá depois estar disponibilizada. Rapidamente, eu estou concluindo, desculpe, senhor presidente, não sei se estou abusando aqui da paciência, senhores, a estrutura de financiamento, por favor. A estrutura de financiamento inicialmente prevista, das sondas, primeiro eu queria chamar a atenção, é o seguinte, a estrutura de financiamento envolvia não apenas o BNDES, compreendia também outras instituições internacionais, especialmente bancos de exportação dos países que estavam fabricando equipamento. Por exemplo, o UK Export Finance, que é a entidade inglesa, mais um fundo de captação externa da Caixa Econômica e o BNDES deveriam financiar o primeiro lote de 8 sondas. Então, aqui as 8 sondas, nominadas. Havia um segundo lote e um terceiro lote com datas previstas de contratação. Outra vez, um pool de bancos, um conjunto de bancos e uma alocação de sondas. O BNDES, no projeto inicial, deveria ter uma participação de 9,2 bilhões, o Fundo de Marinha Mercante, 4 bilhões, a entidade inglesa de exportação, 688 milhões, os bancos comerciais, com 2,1 bilhões, o FINISA, que é um fundo de investimento em infraestrutura captado pela Caixa Econômica, 1,7 bilhões, e o Banco do Brasil, 669 milhões. O fato de que esses contratos compreenderiam vários, compreendiam vários SPEs, várias empresas, com operadores diferentes, com estaleiros diferentes e com um conjunto de financiadores diferentes. Então, você mostra que para cada contrato, nós tínhamos uma quantidade, mais de 2 dezenas de atos, porque aqui entravam também seguradoras, o banco gestor, então uma estrutura contratual muito complexa. E eu estou explicando isso para, inclusive, podemos terminar aqui, podemos concluir a última, não é? O objetivo era produzir sondas com conteúdo local e atender os esforços de viabilizar a indústria no país. Mas pode concluir, eu vou retomar. Só mais 2 minutos, senhor presidente, desculpe. A complexidade do processo, e aqui eu aproveito para responder algumas das questões que já estão no requerimentos. A complexidade desse processo de contrato foi uma das razões pelas quais o BNDES não conseguiu concluir o processo de contratação das sondas. O BNDES aprovou a contratação do primeiro lote de 8 sondas em fim de 2013 e ao longo do fim de 2013 e ao longo de todo o ano de 2014, início de 2015, o contrato esteve disponível para contratação, mas por razões alheias à nossa vontade, não foi possível a SET Brasil alinhar todos os interesses e cumprir as condições
mínimas para a contratação. E este fato é que levou a início de dificuldades financeiras dentro da própria Sete Brasil. Dificuldades essas que foram agravadas a partir de um certo momento, né, por desalinhamentos internos, pela dificuldade de coordenar todos os agentes, né, inclusive num determinado ponto, isso é público, um dos estaleiros rompeu unilateralmente contratos, então de maneira que o projeto começou a se desarrumar, né, e isso tornou inviável a contratação, né. Portanto, esse processo encontra-se nesse momento, né, em reestruturação, né. O projeto da Sete Brasil encontra-se nesse momento em reestruturação, de forma a encontrar uma formatação sustentável, né, reorganizada para contratação. Os bancos comerciais recentemente aprovaram um memorando de entendimento, prorrogando até 30 de junho, dando um prazo adicional para que esse processo de recomposição, né, em que os acionistas da Sete estão empenhados, né, e os próprios bancos em coordenar soluções de forma a poder viabilizar a continuidade do projeto da Sete Brasil. Desculpem, senhores, se me estendi demais ou se fui redundante, mas essas eram as explicações iniciais que eu queria dar sobre o tema da Sete Brasil. Pela ordem, senhor presidente, será que seria possível o nosso depoente deixar uma cópia desse material aqui para a comissão, para estudos? Perfeitamente. A cópia já está sendo produzida e será entregue aos senhores parlamentares. Gostaria, antes de passar a palavra para o relator, dizer que enquanto o presidente Luciano Coutinho falava, nós tivemos o cuidado de ligar já para o presidente Eduardo Cunha e solicitarmos o apoio para a missão de Londres. De pronto, o presidente já autorizou e nós estaremos determinando a comissão que irá a Londres cumprir o requerimento aprovado na última reunião. Montaremos uma comissão com um técnico que possa colaborar lá nessa oitiva e mais alguns parlamentares para que a gente possa realizar o quanto antes essa oitiva do senhor Jonathan Taylor. Com a palavra, deputado Luiz Sérgio, relator desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, professor Luciano Coutinho, a Companhia Sete Brasil Participações S.A., especializada na construção de sondas para perfuração de poços em águas ultraprofundas, foi criada em 2011 para atender às demandas da exploração do pré-sal. Com o advento da Operação Lava Jato, veio a público o teor dos depoimentos prestados pelo senhor Pedro Barusco, ex-gerente de engenharia da Petrobras e ex-diretor da Sete Brasil. Nos termos da delação premiada número 1, página 3, o senhor Pedro Barusco afirma que as licitações ocorreram dentro da legalidade e foram duras, tendo a Petrobras exigido uma série de requalificações até que finalmente fossem apresentadas as propostas. Que a única concorrente com a Sete Brasil foi a Ocean Raig, que a licitação não foi direcionada para que a Sete Brasil ganhasse, que o projeto de construção de sondas foi uma iniciativa inédita no Brasil, de que se construírem sondas de perfuração em águas profundas no Brasil, algo nunca antes feito,
pois anteriormente a construção se dava sempre por empresas asiáticas. E ali é que ele se refere ao BNDES, porque ele diz que a fonte de financiamento principal de tal projeto foi o Banco de Desenvolvimento Nacional, o BNDES. O que Vossa Senhoria tem a falar a respeito desta afirmação do termo de delação premiada do senhor Pedro Barusco, de que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social foi a fonte principal de financiamento dos projetos da Sete Brasil? Acho que é melhor responder nesse, né? Porque senão eu vou ter que... Sim, né? Cadê o... Bem, eu, na penúltima transparência apresentada, slide apresentado, nós mostramos essas fontes de financiamento, de fato, tinham no BNDES o principal financiador, né? As fontes de financiamento. O fato, porém, é que é relevante sublinhar, primeiro, o BNDES financia o conteúdo local, financia o desenvolvimento e a produção no país. O financiamento da parcela construída no exterior era feita por outras fontes de financiamento, né, ou pelas agências de exportação daqueles respectivos países. Então, a estratégia de desenvolvimento da indústria de óleo e gás, da cadeia fornecedora de óleo e gás e da indústria naval, visava desenvolver empregos, tecnologia e capacitação no país, incluindo a expectativa no futuro de que esse conjunto de ativos produtivos, de instalações produtivas, estaleiros, venha a ser capaz de exportar e participar do comércio internacional. Então, essa foi a motivação do compromisso, da sinalização dada pelo BNDES ao projeto das sondas, de desenvolvimento das 28 sondas. Né? Começando, na verdade, o BNDES tinha um compromisso com os dois primeiros lotes, com o primeiro e com o segundo. Né? Dito isso, eu quero lembrar também que, em função da grande complexidade já explicada de organização dos contratos, não foi possível concretizar a contratação sequer do primeiro lote, de forma que, até que se conclua uma reestruturação do projeto, que atenda a condições de sustentabilidade, atenda condições de segurança e prudência bancária, atenda a todos os requisitos legais, né? O BNDES aguarda que essas condições se concretizem para que possa considerar a contratação desse novo projeto, desse novo plano da Sete Brasil, que está ainda em tratativas e sobre as quais eu não tenho conhecimento, porque é uma tratativa entre os seus acionistas. Não, mas enquanto relator, então, uma coisa para ficar bem claro, o BNDES não possui ou não possui contrato de crédito com a Sete Brasil? No momento, o BNDES não possui contrato de crédito com a Sete Brasil e não desembolsou nenhum recurso para a Sete Brasil. Portanto, né, não tem um contrato e não desembolsou nenhum recurso para a Sete Brasil. Então, no termo da delação premiada, número 1, página 3, em que o Barusco afirma que o BNDES foi a fonte principal de financiamento para o projeto da Sete Brasil, aqui ele não relatou a verdade dos fatos?
eu não li o contexto todo, mas esta frase específica é imprecisa, né? Ela é imprecisa. O BNDES seria a principal fonte dentro do projeto inicial. Fato é que, até esse momento, não houve contrato nem desembolso de recursos. É muito importante, porque na delação, só que relendo, ele diz que a fonte de financiamento principal de tal projeto, se referindo a Sete Brasil, foi o Banco de Desenvolvimento Nacional, BNDES. Como Vossa Senhoria afirma que não houve financiamento e nem desembolso, no que se refere à delação premiada, aqui fica uma imprecisão entre a fala e a realidade aqui afirmada por Vossa Senhoria. Agora, o BNDES possui alguma participação acionária com alguma empresa controlada ou coligada pela Sete Brasil? Com a exceção da Petrobras, não. O BNDES tem ações da Petrobras, que é público, fato público, e salvo essa participação que o BNDES tem na Petrobras, nós não temos nenhum relacionamento societário com os acionistas, os demais acionistas da Sete Brasil. Indo para o bloco 2 do plano de trabalho e do objeto da CPI, que se refere à transportadora Gazeni, né? Vossa Senhoria poderia falar sobre o que consiste a sociedade de propósito específico chamado SPE, na visão do banco, a importância, se é uma boa iniciativa, qual é a visão do banco sobre a sociedade de propósito específico? Olha, sociedades de propósito específico, isso é até uma tradução literal do inglês, eu acho que em português ela tem até uma outra denominação, que eu não me recordo agora, jurídica. Ela é uma prática internacional, uma prática em que todas as economias desenvolvidas, empresas, especialmente empresas de classificação de risco alta, utilizam para efetuar as chamadas operações estruturadas.